apoio está aqui, a resistência é o que está sendo pinçado e a força potente está sendo aplicada entre o ponto de apoio e a força resistente. A nossa próxima alavanca é a alavanca interresistente. Como vocês estão vendo, na alavanca interresistente, aqui está o ponto de apoio, aqui está a força potente e a força resistente está entre elas. Nós também temos vários exemplos para esse tipo de alavanca. Por exemplo, aquele carrinho de mão, geralmente usado nas construções civis para carregar cimento. Por exemplo, um quebra-nozes. No quebra-nozes, observe, a força resistente é a noz que não quer ser quebrada. A força potente vai ser exercida pela nossa mão. Então, vamos ver as condições de equilíbrio que aparecem numa alavanca. Obrigatoriamente, o produto da força potente pelo braço da potência tem que ser igual à força resistente vezes o braço de resistência. Observe que se o braço de potência for maior que o braço de resistência, a potência será menor que a resistência. Isto é, teremos um ganho de força. A vantagem mecânica, sendo definida como força resistente sobre força potente, será então a distância O sobre a distância BO. Quanto maior seja a distância AO sobre BO, a vantagem mecânica será cada vez maior. Vamos falar agora sobre o segundo tipo de máquina simples, as roldanas. O que é uma roldana? É um disco rígido, provido de um fulcro, por onde passamos uma corda, um barbante ou um fio. Nós podemos considerar as roldanas aplicadas de duas maneiras. A primeira maneira é a roldana fixa, isto é, o seu centro não sofre translação. Observem que aqui faremos a força potente e aqui levantaremos um corpo, sendo seu peso a força resistente. O segundo tipo de roldana apresenta o centro com possibilidade de translação. Chama-se a isso uma roldana móvel. Observe que agora a força potente aqui está, a força resistente, representada pelo peso do corpo, está no centro do disco. Observem que é uma alavanca onde a distância AO e a distância BO representam os raios. Como o ponto fixo vai representar o ponto B, essa roldana apresenta uma vantagem mecânica maior do que a anterior. Então, como pode-se notar, a vantagem mecânica na roldana fixa é 1, isto é, o valor da força resistente é o mesmo valor da força potente. Mas, na roldana móvel, a vantagem mecânica é 2. O que significa isso? Para se levantar um peso de 10 kg força, vamos realizar uma força de apenas 5 kg força. As roldanas podem se apresentar também associadas, fixas e móveis. Vamos ver alguns tipos de associações. Primeiro, a talha, cadernal ou moitão. Nesta associação, observem, eu tenho roldanas fixas e roldanas móveis. Vamos levantar o peso de um corpo que será a força resistente, fazendo aqui uma força potente. Observe que nesta roldana, nós também temos uma situação parecida. Roldanas fixas, roldanas móveis. Outra vez, vamos levantar o peso que representa a força resistente, fazendo aqui uma força potente. Nessas duas associações, a vantagem mecânica é dada por 2N, onde N será o número de roldanas móveis. Independente do número de roldanas fixas, sempre nós vamos computar como vantagem mecânica apenas o número de roldanas móveis.
Vamos pegar, então, um outro tipo de associação de roldanas, a talha exponencial. Observe, na talha exponencial, esta roldana é fixa, as demais são móveis. Vamos levantar este corpo, que representa a nossa força resistente, fazendo aqui uma força potente. Nessa associação, a vantagem mecânica é dada por 2 elevado a n, onde n continua o número de roldanas móveis. Perceberam que nesta roldana, como o 2 é exponenciado a n, eu tenho uma vantagem mecânica maior que a anterior? Por exemplo, se na anterior eu tinha 3 roldanas móveis, a vantagem mecânica era 6. Se aqui eu tiver 3 roldanas móveis, eu terei 2 elevado à terceira, a vantagem será 8. Vamos a mais um exemplo ainda da associação de roldanas, a talha diferencial. Observe, nesta associação, o corpo, que representa a força resistente, está preso nesta roldana móvel. Em cima, eu tenho 2 círculos representando a roldana externa e a roldana interna. O fio, ele dá uma volta aqui e volta a entrar novamente nessa roldana. Chamando-se R1, o raio do círculo maior superior, R2, o menor, podemos então dizer que a vantagem mecânica nessa roldana vai ser 2R1 sobre R1 menos R2, onde R1 representa o raio da polia maior superior e R2 representa o raio da polia menor superior. Vamos então à terceira máquina simples. Vamos ao plano inclinado. Hoje em dia, não temos quase aplicação disso no processo de rachar lenha. Antigamente, não se tinha fogão a gás, não se tinha um fogão elétrico, então compravam-se toras de madeira. Essas toras de madeira tinham que ser abertas, geralmente a machado. O lenhador usava então, para facilitar o seu trabalho, uma cunha, um triângulo, geralmente de ferro, e ele tinha um processo de, batendo o machado nessa face superior, rachar aquela tora de madeira. Observe, nessa cunha, as forças resistentes representam a tora, a madeira, que não quer se partir. A força potente é a força feita pelo lenhador nessa face superior. Observem aqui que existe um ângulo, então, considerado alfa sobre 2, entre a linha simétrica das duas partes dessa cunha. A vantagem mecânica, então, é dada por 1 sobre 2 vezes o seno do ângulo alfa sobre 2. Essa situação, hoje em dia, é pouco utilizada, mas podemos ter outros exemplos. Por exemplo, um parafuso. Por que que um parafuso, ele avança ou retrocede quando é girado? Porque ele representa um cilindro em torno do qual foi colocado um plano inclinado. Quando se produz a rotação do parafuso, o plano inclinado faz com que esse corpo, o parafuso, ele seja introduzido ou retirado de algum lugar. Vamos ver um exercício também de um vestibular da UFRJ. Na figura, a barra está parada, suportada por 2 apoios e tem um peso desprezível. Observe que o peso da barra ser desprezível não significa que ela não exista. Significa que, comparado com as demais forças que existem, esse peso é muito pequeno. Então, esse peso é desprezível, não é um peso nulo. Determine as reações nos apoios A e B. Vamos ver a figura. A alavanca está apoiada nos cutelos A e B. Ela apresenta uma força de 30 newtons aplicada a 1 metro do apoio A.
uma força de 20 newtons aplicada 2 metros do apoio A. E aqui, uma força de 50 newtons aplicada num ponto a meio metro do apoio B. Vamos então pensar em termos de equilíbrio. Se isso está em equilíbrio, significa que a resultante das forças tem que ser nula e o somatório dos momentos, isto é, o momento total sobre a alavanca, tem que ser nulo. Vamos então pensar inicialmente na resultante. Observe, a reação de apoio A mais reação de apoio B para cima tem que ser numericamente igual à soma das forças que atuam para baixo, a força de 30, a força de 20 e a força de 50. Isto é, as reações